Fala galera, beleza? Davi Capelari na área, trazendo para vocês um vídeo sobre mecanotransdução. Eu vou explicar para vocês como que funciona o processo de mecanotransdução, que nada mais é do que transmitir um sinal mecânico para dentro da célula e transformar esse sinal mecânico em sinal bioquímico. Antes, vocês precisam entender que esse sinal ele é transferido principalmente para o citoesqueleto, e o citoesqueleto, né, é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é o que forma a nossa célula, é o que sustenta a nossa célula. Você pode comparar o citoesqueleto com o osso do corpo humano que sustenta o nosso corpo. Então, o citoesqueleto ele sustenta a célula, a conformação da célula. Então, alterações no citoesqueleto você altera a célula toda, assim como alterações na estrutura do corpo, você altera o corpo como um todo. E ela é formada por três tipos de, né, filamentos ou estruturas rígidas que compõem ali o citoesqueleto. Você tem o filamento intermediário, que são tipo uma teia, né? Parece uma teia aqui. Você tem os microtúbulos, que são um pouco mais grosso e rígido. E você tem os filamentos de actina, que são os mais fininhos e pequenininhos, que são parecidos com os microtúbulos, só que um pouco menor, certo? Então essa é a estrutura do citoesqueleto. Então, uma mitocôndria, por exemplo, um retículo sarcoplasmático, ele não fica solto lá na célula. Ele tem toda uma estrutura, né? A célula tem toda uma estrutura para segurar cada organelo no seu ponto, cada proteína e fazer a interação na hora que precisa fazer. Então elas não ficam soltas lá, indo de um lugar para o outro assim livremente, não. Elas têm que obedecer essa organização do citoesqueleto. E aqui uma imagem mais bonitinha para vocês poderem ver, né, o filamento de actina aqui, os microtúbulos, filamentos intermediários, a mitocôndria, imagenzinha bonitinha para vocês. Então aqui já começa a sinalização da mecanotransdução. Como que acontece? Você tem aqui a membrana celular, né, em azul. Você tem o citoplasma, onde estão as proteínas, né? Essas proteínas que estão aqui no citoplasma, esse local é chamado de local de adesão focal. Então, o que acontece? Você tem o meio extracelular, né, fora da célula. Algum tipo de tensão, rigidez é percebido por essas duas proteínas aqui, as integrinas, tanto a subunidade alfa quanto a beta. Essas proteínas, elas são mecanosensores, né? Elas pegam esse sinal aqui mecânico que foi gerado fora da célula e vão transferir para essas proteínas aqui, para o complexo proteico, esses complexos proteicos. Principalmente essa proteína fake, que é chamada de adesão focal quinase. Aí você tem a talina, você tem a vinculina, você tem a paxilina, né? A zinx, a P130, você tem todos esses complexos proteicos que quando eles ativados, eles vão ativar e contrair e fazer a contração da actina do citoesqueleto, que a gente viu anteriormente, né? Os filamentos de actina vão se contrair, principalmente através da ativação dessa proteína, que é a adesão focal quinase. Então esse complexo proteico aqui rente perto da membrana plasmática, né, na porção interna da membrana plasmática, eles são nada mais nada menos do que transmitores de sinais. Eles vão transmitir sinais. É o sinal gerado pela tensão fora da célula que foi captado pelas integrinas. Curiosidade é que as integrinas elas participam também ali de outras reações no nosso corpo, principalmente no coração. Elas estão relacionadas aí com insuficiência renal cardíaca e alterações na musculatura do coração. Então você já vê que essa sinalização, né, de mecanotransdução ela está envolvida em patologias também, isquemia, ela está envolvida em processos de crescimento celular, tumor, etc. Então, não só na hipertrofia muscular, né? Como vem sido discutido recentemente a mecanotransdução na hipertrofia muscular, mas também em processos inflamatórios aí, para vocês verem que é muito além do que a gente imagina. E aqui você vê que a actina, que foi contraída, que foi ativada no citoplasma, ela vai fazer uma sinalização de aumento de transcrição de proteínas dentro do núcleo, né? Para isso, proteínas como Nesprin 1, 2, 3 e 4, né? Cada uma ligado a um tipo de componente do citoesqueleto, uma ligado à actina, outro aos filamentos intermediários, outro aos microtúbulos. Elas vão pegar o sinal
que veio dessa ativação do citoesqueleto, né? E lá dentro do núcleo, através da lâmina A, né, a ativação da lâmina A, que está ligada à cromatina, vai fazer o processo de transcrição de novas proteínas. Aí você tem várias proteínas mesmo envolvidas, né, nesse processo de transcrição que foi ativado pelo citoesqueleto, certo? E aqui, como eu falei para vocês, né, você tem a famosa proteína IEP, que é a proteína que a actina ativa essa proteína, né? E essa proteína lá no núcleo, junto com a TED. A TED é um fator de transcrição que ele só pode ser ativado quando a IEP está dentro do núcleo. Quando a IEP está dentro do núcleo, a TED é ativada e vai fazer fatores de transcrição aqui dentro do núcleo para transcrever novas proteínas. Então ela é muito importante na hipertrofia muscular, né? A ativação dessa proteína IEP e dessa proteína TED dentro do núcleo, certo? Só que você tem uma via, que é uma via muito famosa, chamada de via hipo, né? A via que inibe a proteína IEP. Ela vai inibir a proteína IEP. Ela inibe através da NF2 e da LEST1 e 2, ou da MST1 e 2 também. Essas proteínas aqui da via hipo vão inibir a proteína IEP de duas formas. Ou ela vai ficar retida no citoplasma, ligada a essa proteína chamada 1433, né, vai fazer uma fosforilação e ela vai ficar retida aqui no citoplasma. E no citoplasma ela não faz nada, ela precisa estar dentro do núcleo para cumprir seu papel de transcrição. Ou ela vai ser degradada, né, degradação proteosomal, vai degradar essa proteína aqui na IEP. Então depende da fosforilação. Tem dois sítios de fosforilação, tem na serina 127 e na serina 381. Dependendo de onde for fosforilada, ela pode ser degradada ou pode ser retida no citoplasma. Depende de onde é o tipo de fosforilação que essas proteínas vão fazer. O interessante é que essa proteína aqui é uma proteína supressora de tumor. Então, é uma proteína muito importante como antitumorogênico. Por quê? A IEP ela é vista como uma proteína que aumenta processos tumorogênicos dentro da célula. Então, é importante neutralizar ela também. Ativar ela toda hora não é tão legal assim, não é tão interessante, né? Então você vê que os estudos são a maioria não são para hipertrofia, né? Os estudos que estuda as vias de mecanotransdução são para patologias, porque a IEP está envolvido muito em patologias, certo? Então você tem aqui a ativação dessa proteína Rho, né? Essa proteína Rho vai fazer a ativação da actina e a actina vai fazer a ativação da IEP. A IEP entra dentro do núcleo para fazer os processos de transcrição, certo? E a IEP também ela aumenta, né, o mTOR. Aqui não está sinalizando, mas ela também, né, ela indiretamente ela aumenta a sinalização de mTOR, inibindo essa proteína quinase aqui, que ela inibe o AKT. Consequentemente, você tem maior a mTOR mais ativa dentro da célula porque você tem mais AKT, sendo menos inibido por essa proteína quinase. E aqui a gente viu anteriormente que tem essa proteína Rho, que ela é muito interessante para melhorar a função da actina, e a gente vai entender agora. Ó. Essa Rho-GTP e a ROC, que são duas proteínas muito importantes para o citoesqueleto, né, ela tem algumas funções. Aqui, primeiro, ela ativa essa proteína chamada MDIA, que vai fazer o quê? Vai fazer a polimerização da actina. Então, a actina do citoesqueleto ela sofre um processo de polimerização através da ativação do MDIA, certo? E aí você tem aqui a segunda sinalização, é a fosforilação direta dessa proteína, MCL, certo? Ou ela inibe essa proteína MCL fosfatase, que vai inibir essa proteína. A MCL fosfatase vai inibir essa proteína, então a ROC inibe diretamente ela, aumentando a ativação da MCL. A MCL aumentada, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a regeneração, força e contratibilidade da actina, ou seja, vai dar mais, vai melhorar as funções do citoesqueleto dentro da célula, vai dar mais força para os filamentos de actina do citoesqueleto, regeneração e contração. E você tem aqui também a ROC, inibindo essa proteína chamada LINC, né? Essa proteína ela vai inibir a cofilina, né? A cofilina, o que ela faz? A cofilina ela vai degradar a actina, ela tem a função de quebrar, desmembrar a actina
do citoesqueleto. Então, com a cofilina inibida pela link, você tem uma estabilização da actina, você evita que a actina seja desmembrada. E aqui a via hipo, e o interessante é que esse artigo traz até os autores que estudaram sobre as vias, né? Se vocês quiserem pesquisar depois, eu vou deixar os artigos para vocês no link do vídeo, mas se vocês quiserem pesquisar, a via hipo, que é muito estudada em patologia, que a gente viu lá, né, que tem a LST 1 e 2, a MST 1 e 2, a NF2, essa é a via hipo. A via hipo tem como função de fazer o quê? Inibir a proteína IEP. A IEP aqui, diferente da outra imagem que a gente viu, ela está ligada a essa proteína TAS, que é um cofator de transcrição também. Então a via hipo ela tem como função inibir a IEP. E aí vem a proteína ROC, né, que eu já expliquei, e inibe esse LST 1 e 2 ligado ao MOB, que é o coativador dele. E o que a IEP vai fazer? Aumentado? Citoesqueleto. Dinâmica do citoesqueleto, mexe na mecânica do sistema fora da célula ali, né, no meio extracelular, e mecânica do sistema celular em geral. Então olha só que interessante para vocês verem como que essa via é uma via muito importante na mecanotransdução. E você tem aqui fatores como insulina, EGF, né, lipopolissacarídeo, trombina, inibindo essa proteína. Então, por exemplo, você pode imaginar que quem tem insulinemia grande, quem tem muito lipopolissacarídeo, trombina, que tem um ambiente inflamatório, muito provavelmente inibe essa proteína. E lembra que essa proteína ela é antitumorogênica, então assim, ela é importante para conter o tumor. E aí você inibe ela, aumenta a, a ativação de IEP, né, que ela vai se translocar para o núcleo para fazer o processo de transcrição. E aí você tem toda uma mudança no citoesqueleto que vai que pode ser maléfico para sua célula se for ativado demais, em demasia. E aqui um pouco mais detalhado para vocês, essa imagem ela é linda demais. Essa imagem é muito bonita. Ó. De novo para vocês, as integrinas no meio extracelular, né, através de tensão, rigidez, elas vão perceber esse sinal mecânico, captar, né, e vão passar aqui para o complexo de proteínas, né, o chamado de local de adesão focal, que vai fazer a contração da actina e a ativação da actina. E a actina, através da nesprina e através da proteína SUM, vai transmitir esse sinal para dentro do núcleo ligado à lâmina A, que está intimamente ligado com a cromatina. Então, olha só que interessante o mecanismo para vocês. Aqui também tem a proteína Rho ligada ao GTP. Lembra, ela ativa o MDIA lá e melhora a polimerização da quitina. Olha só que interessante. Ela, através da ROC, melhora a contração, né, a fosforilação da quitina, e aqui a estabilização da quitina. Então aqui você tem uma sinalização mais abrangente. Então essa é toda a sinalização de mecanotransdução importante que vocês precisam entender para saber como que funcionam esses processos. E agora vindo mais para a hipertrofia, a IEP, a expressão da IEP ela é importante no processo de regeneração muscular. Porque, por exemplo, você tem lá células satélites conscientes, né, elas estão quietas, paradas, sem fazer nada, sem fazer mal para ninguém. Elas são ativadas. Células satélites são ativadas e esse primeiro passo é necessário o aumento da PEX 7+, e o necessário a expressão da IEP. Então a IEP está aumentada nesse começo de ativação das células satélites. A IEP está muito aumentada. E aí você tem, quando as células satélites elas são ativadas, elas aumentam a proliferação e a ativação dessas proteínas meiose aqui, que elas são importantes no processo de diferenciação das células satélites para formar os mioblastos, miócitos, que vão fazer a fusão com a fibra muscular. Nessa fase final da diferenciação e da fusão, né, onde o miócito, que é o músculo em si, vai se ligar e regenerar aqui a fibra muscular, você tem uma inativação da IEP, né? Você tem a fosforilação da IEP, inserina 127, e a inativação dela, porque esse processo de diferenciação ela precisa estar inibida, certo?
E você tem um aumento de miogenina, que a miogenina é responsável pela regeneração muscular, certo? Então a miogenina é muito importante nessa fase final aqui da regeneração muscular através das células satélites na fibra muscular, quando você agride a sua fibra muscular, treinando, obviamente. E aqui um mecanismo interessante, que é através da membrana plasmática. Lembra que o sinal mecânico, né, a mecanotransdução, ela é um sinal mecânico que se transfere para dentro da célula para um sinal bioquímico. Na membrana plasmática, a gente tem fosfolipídios. A colina, por exemplo, é um fosfolipídio, certo? E você tem fosfolipases, que são proteínas que vão quebrar essa membrana, certo? Para gerar outro composto. No caso aqui, você tem a fosfolipase D, você tem a fosfolipase A, B, C e aqui especificamente a D. A fosfolipase D ela quebra a membrana plasmática para gerar ácido fosfatídico. O ácido fosfatídico ele é um ativador do mTOR. Então, olha que interessante. A fosfolipase D ela foi ativada através da membrana celular, né? No processo inflamatório, ela aumentou a ativação do ácido fosfatídico, né, que ela quebrou a membrana, gerando um ácido fosfatídico que estimula o mTOR. Então essa sinalização aqui ela é puramente mecanotransdução. Ela é mecanotransdução porque ela vem de fora, é uma tensão de fora que ativa a fosfolipase D, que quebra a membrana e gera ácido fosfatídico que ativa o mTOR. Então essa sinalização aqui ela é gerada pelo treinamento, musculação com pesos, volume, intensidade de treino, vai gerar essa sinalização do aumento da fosfolipase D até a ativação de mTOR. Olha só que interessante, a gente sabe que mTOR é muito importante para a hipertrofia muscular. É uma proteína reguladora da proteína da hipertrofia muscular. E aqui, para vocês um pouco mais completo, né, os nutrientes, né, tanto glicose, aminoácidos, fatores de crescimento e os mecanorreceptores, né, os mecanorreceptores aqui aumentando o ácido fosfatídico que eu mostrei anteriormente para vocês através da fosfolipase D e da quebra da membrana muscular, né? Ela quebra a membrana e gera o ácido fosfatídico ativando o mTOR. Você tem aqui os nutrientes ativando o mTOR, né? Tanto glicose dentro da célula quanto aminoácidos dentro da célula, principalmente leucina e arginina, são os dois principais reguladores do mTOR. E fatores de crescimento, né? Você pode ter testosterona, GH, você pode ter aí fatores que vão promover o aumento de mTOR dentro da célula e provavelmente você vai aumentar a hipertrofia muscular, né? Síntese proteica e hipertrofia muscular, certo? Então a sinalização de mecanotransdução ela é feita pelo treinamento e ela gera um aumento na síntese proteica via ativação de mTOR que começou lá fora, no meio extracelular. Mecanotransdução, considerações finais. A mecanotransdução é parte de um sistema complexo para a ativação da hipertrofia muscular. Ela faz parte de um sistema, que a gente sabe que a hipertrofia ela tem um fator muito mais abrangente do que isso, certo? Mas ela é parte de um sistema da ativação da hipertrofia muscular. Ela é mais estudada em patologia do que na hipertrofia, isso é verdade. Ela não é muito estudada na hipertrofia, tem poucos estudos sobre hipertrofia, ela é muito mais estudada em patologias, né? Tanto patologias no pâncreas, no fígado, no coração, vários tipos de patologia é estudada via hipo, é estudada a proteína IEP, que é uma via que deve ser mais estudada ainda, né? Porque tem pouco material sobre isso, está saindo bastante agora, mas muito mais em patologia do que na hipertrofia. E precisa de mais estudos, galera. Precisa de mais estudos para comprovar melhor qual é o grau dessa mecanotransdução, o que realmente causa mais mecanotransdução, se é mais carga mesmo, qual o limiar dessa carga, entendeu? Então precisa a carga de treino, estou falando de carga de treinamento físico, né? Musculação. Porque a mecanotransdução ela é isso, através da carga mecânica você gera uma sinalização mecânica que se transforma numa sinalização bioquímica e aumenta a hipertrofia muscular. Então tem que ter mais estudos para saber melhor sobre isso, certo? Para ter uma visão mais abrangente. E até a próxima, pessoal. Tamo junto. É isso aí.